talvez o texto áureo de todo esse livro é Mateus 28, 19, né? Que é o ID, o famoso ID de Cristo Jesus. Não tem como a gente deixar de sempre lembrá-lo, né? Então, abra sua Bíblia, vamos ter um tempo de leitura desse versículo em específico. Vale a pena nós gastarmos um tempo para lê-lo, né? Porque isso precisa ser inculcado, inculcar, né? A mesma linguagem lá de Deuteronômio 6, que Deus ordena por meio de Moisés. Tu inculcarás na cabeça dos filhos. É para deixar fixado na nossa cabeça, né? Mateus 28, 19, por favor. Nós vamos nos levantar e ler todos juntos. Não, Mateus 28, 19. E vamos ver se nós adquirimos o hábito de lê-lo todos os domingos, né? Isso aqui, meus irmãos, esse texto é um texto extremamente importante para nós, né? Porque se a igreja tem uma missão, a missão é essa. A Mana aí já está começando a pegar meu senso de humor. É isso aí, minha irmã. Tem que ter senso de humor. Não pode viver presbiteriano triste, gelado, assim. Declarar, né? Falar. Isso aí. Vamos lá? Vamos juntos? Mateus 28. Vamos ler juntos esse texto em uma só voz? Deixa eu ir, Moraes. 28, 19. Fechou? Vamos lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Esse é o nosso texto áureo. Esse é o texto que nós precisamos carregar conosco. Porque essa é uma ordem. Ide, fazei discípulos. Essa é uma ordem de Cristo Jesus. Ide, fazei discípulos. É uma ordem de Cristo. Nós estamos aprendendo aqui como que faz isso. Como é que faz esse negócio? É o que nós estamos aprendendo aqui, né? É o que nós estamos aprendendo aqui. Na semana passada nós discutimos o fato de que não existe, como eu já tenho abordado várias vezes aqui, nós fizemos uma série sobre igreja. E nós temos aprendido aqui que não existe cristianismo. A gente isso precisa estar bem claro na nossa mente, para que a gente possa argumentar dessa forma também, para aqueles que se encontram nessa situação. Não sei se eu já contei para vocês que eu fui na barbearia ali, do primo do seu neto aqui, né? Conversando com o senhor lá. Não, porque assim, eu não vou na igreja não, mas eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus. Minha igreja é a igreja da graça, mas não tem aqui. E aí, eu fui curado por Deus, tem muitos testemunhos, né? Não, muito curado por Deus e tudo mais, mas eu não vou na igreja não. Esse discurso é um discurso estranho à Escritura. Estranho. Na verdade, esse discurso mais específico dessa pessoa é um discurso ingrato. Porque se Deus deu curas para a vida dele, ele deveria obedecer a Jesus, então. Mas no final quando as pessoas desconsideram a igreja de Cristo. Então, até para que a gente possa decorar aqui, né? Não existe cristianismo sem relacionamento comunitário. Não existe um cristianismo assim. Não é possível dizer que você é um cristão e que você está distante de um relacionamento comunitário, de que você faz parte, de que você é membro de uma igreja. Não existe. E o autor argumentou semana passada que como que Deus em Cristo Jesus abraça o seu povo, redime o seu povo, através do evangelho que é pregado pela igreja. Então o discipulado é nós então abraçarmos aqueles que se achegam, abraçarmos aqueles inclusive que nós também pregamos o evangelho, ou seja, o evangelho é intermediado pela igreja. Quem é que prega? Quem é que agencia a mensagem do evangelho? A igreja. Ou seja, uma comunidade de discípulos aqui vai, prega, e não só prega, então abraça e começa
a discipular, a integrar, a ensinar essas pessoas segundo os passos de Jesus Cristo. Tá vendo? Não dá para ser individualista. Não dá para viver uma fé solo. Não dá. Uma fé nômade. Como é que você discipula? Como é que você integra na igreja? Como é que a pessoa vai tomar ceia se você congrega só na sua casa? Para isso, você teria que desconsiderar que a ceia é um mandamento, que o batismo é um mandamento. Você não pode fazer isso sozinho na sua casa. Você tem que fazer na igreja. Entende? E nós entendemos então, e essa definição precisa estar gravada na sua cabeça, tá? E você pode marcar nas suas anotações, que nós aprendemos que discipular tá lá, né? Discipular é ajudar outras pessoas a seguir Jesus Cristo. Isso é discipular. Se por um lado discipular é seguir Jesus, discipulado também é ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Tá? Hoje, nós vamos aprender na prática como fazer isso. Como fazer isso. Né? O que é na prática discipular? O que é na prática ajudar outras pessoas a seguir Jesus? O nosso tema de hoje é a influência. Para discipular na prática, para ajudar outras pessoas a seguirem Jesus, a influência é inevitável. Esse é o tema da nossa lição de hoje. A influência é inevitável para a gente discipular. Inevitável. Isso é uma coisa importante, tá? Nós vamos... o autor, na verdade, ele usa... Deixa eu ver se aqui. Tá aqui. Aí eu esqueci de passar uns slides. Do discipulado, capítulo 1, né? O autor, então, ele trabalha com base nos atributos de Deus. Né? O que são os atributos de Deus? São as características de quem Deus é. O ser de Deus. O ser de Deus. Ele trabalha, no começo desse capítulo, a ideia de que Deus ele tem, primeiro, atributos que não são comunicáveis e atributos que são comunicáveis. O que isso significa? Significa que quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Isso significa dizer que Ele nos criou com algumas características pertencentes a Ele. Por exemplo, por que nós amamos? Porque Deus é amor. Por que nós temos uma sede por fazer justiça quando nós vemos injustiças? Porque Deus é justo, né? Percebe? Quando fala assim, atributos comunicáveis, significa que quando Deus nos criou, quando Deus criou o ser humano, Ele comunicou conosco alguns dos seus atributos. Percebe? Porém, tem alguns atributos que Ele não comunicou com a gente. Por exemplo, onipotência. Nós somos onipotentes? Nós não podemos fazer todas as coisas. Então, Deus é. Nesse sentido, nós não somos. Nós não temos essa... Deus comunicou essa característica conosco? Então, esse atributo de Deus é um atributo incomunicável. Ele não comunicou, Ele não passou isso pra gente quando nos criou. Se Ele não passou, é só dele. Então, é um atributo incomunicável. Deu para entender essa ideia? Quem não entendeu, por favor, levanta a mão. Entendeu, Gerlane? Deu para entender? Deu para entender, irmão Moraes? Ou não? Deu? Ou seja, por exemplo, então, onipotência, onipresença. Em todos os lugares. É comunicável ou incomunicável? Incomunicável. Só Ele que tem. E fidelidade? É um atributo comunicável? Sim. Seres humanos, apesar do pecado, eles são ainda razoavelmente fiéis, né? Longanimidade. Deus é longânimo? E o ser humano? Também. O autor estabelece essa relação para nos dizer o seguinte. Um dos atributos de Deus é o seu caráter imutável. Ser imutável significa o quê, na opinião dos irmãos? Que não muda. Aí o autor vai estabelecer o seguinte paralelo. Esse atributo é comunicável ou incomunicável? Pode falar, sem medo, não tem que ter vergonha. Todo mundo, alguém concorda, discorda? Hã? Incomunicável. E você?
É aí que ele queria. É aí que ele quer estabelecer aí. É aí que ele quer chegar. Ele quer chegar aí. Qual que é o tema? Aí, no discipulado, a influência com o outro, ela é importante. Influenciar o discípulo. Aquele que você está discipulando, nessa relação de vocês, de discipulado, vocês precisam entender que na relação que vocês vão ter com quem vocês vão discipular, vocês precisam entender que intencionalmente vocês precisam influenciá-los. Por que isso é possível? Seres humanos não são mutáveis. Então é possível influenciar porque seres humanos não são mutáveis. Ou seja, o contrário de imutáveis é mutáveis, eles mudam. Então é possível influenciar para a mudança. Essa é a relação que ele vai estabelecer de forma aí primária, tá? Seres humanos, é possível seres humanos serem transformados pelo Evangelho. E com relação à maturidade deles, é sua função influenciá-los, tá? É a nossa função como discipuladores. Deu para entender? Ele vai estabelecer aqui alguns padrões. O corpo nosso muda. Pode ver aí, ó. Não sei se você está encontrando aí. O nosso corpo muda. Deus não muda. A voz muda, né? Inclusive eu mudei para melhor, né, Melina? Nossa mente muda a forma da gente pensar. Quem que era a gente há 15 anos atrás? Ninguém falou assim, não, meu pensamento era mais aprimorado lá no passado. Eu era muito mais madura lá no passado. A mentalidade de hoje, percebe? Percebe? Mudança. A gente muda. Nossa vida espiritual. Isso aí tem alguns crentes que falando a mesma coisa. Mas nem que for um tiquinho assim, muda, né? O que prova que nós somos seres mutáveis é que todas as esferas da nossa vida, todas as áreas, todos os compartimentos da nossa vida vão mudar, porque nós somos seres assim. Somos seres assim. Né? Somos suscetíveis à mudança também pelas circunstâncias. Dependendo de onde a gente está, nós somos condicionados a nos comportarmos de determinadas formas. Por exemplo, eu fico vendo aí, tem uns 3 meninos, o Kalel, o Cal não sei quem, eu acho que é o irmão dele, o Kalel é da 15 lá. Acho que é o Cauã e mais o Pedro. Então agora, deram para vir aqui meio-dia em casa agora, que eles vão não sei de onde aí, e vem aí. Aí eu percebi que, pela influência que eles têm da igreja, que a igreja faz trabalho social com eles, nós ou qualquer outra igreja, eles se acostumaram para nos agradar, adquirir o nosso vocabulário. Então eles foram condicionados a falar assim, Jesus, Jesus, Jesus. Não porque só eles querem e aprenderam, mas porque eles foram condicionados a entender que se eles falam isso, nos agradam. E aí, entendeu o que quer dizer? Então, assim, percebe como que isso aí é interessante? Seres humanos como seres humanos são? O autor diz, então, que Deus não muda. Mas o ser humano muda. O ser humano muda. O ser humano é mutável. Abra aí. O irmão. Levanta a mão aí, o primeiro irmão. Levanta a mão, irmão. Levanta. Aí, manda aí. 1 Pedro 4,4. Mais um aí, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Manda o vacilo. Efésios 2,2. Tem que ler alto, tá? Porque os outros irmãos vão estar em outros textos bíblicos. Isso. Gerando, levanta a mão, Gerando. Levanta a mão. Irmão Moraes, vamos deixar ela para ela treinar. Hã? Divide com ela então a leitura, irmão Moraes. Onde ela não conseguiu, o senhor vai lá e supra. Romanos 12:2. Nossa, tá um pouco tempo, gente. Meu Deus, já vai dar uma hora de estudo praticamente. 9:12. Então já abriu aí? Manda 1 Pedro 4:4, manda você Efésios 2:2. Peraí, deixa os irmãos achar, porque daí quando a senhora lê, eles... Romanos 12:2. Quando todo mundo achar, aí vocês me falam que daí, porque daí quando um lê, o outro não está procurando, porque daí ele consegue prestar atenção na leitura da senhora. Romanos 12:2. Aí, 12:2, achou. Então vamos lá, manda aí, pode ler, por favor. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Só isso?
Sério? Sim. Continua só um pouquinho do 5. Os quais hão de prestar contas a ele, que é competente para julgar vivos e mortos. Pode ler de novo o versículo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. É isso, né? Então, por favor, ler de novo pra gente. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão. Perfeito, olha só. Paulo está falando aqui o exemplo dos crentes em relação ao mundo que ataca os crentes. Lê a primeira parte. Ó, presta atenção, ó. Por isso. Difamando-vos. Peraí, difamando. Quem tá difamando ele? Os do mundo. Está difamando os irmãos da igreja. O que Pedro espera dos irmãos que estão sendo atacados, difamados? Estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, Paulo está falando assim, o povo que critica vocês está esperando que vocês ataquem eles de volta. Mas o quê? Poder da influência. Eles não foram influenciados. Entendeu? O que os do mundo espera? Que a gente mude e se comporte como eles. Mas Pedro incentivou eles a não mudarem, a serem inflexíveis com relação ao modo como eles se comportam. Vamos lá. Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, os quais andastes? Os quais andastes outrora. Paulo está falando para crente. Outrora tínhamos como aqueles que não eram crentes e influenciados pelo príncipe da potestade do ar, que é quem? O diabo. Percebe aqui que nós antigamente éramos influenciados por um reino, o príncipe da potestade do ar. Mas agora que nós andamos na luz, somos influenciados pelo reino da luz, pelo reino do próprio Cristo. Percebe aí? O que o autor está querendo estabelecer nessa dinâmica é, nós mudamos o tempo todo. E no caso do evangelho, mudamos das trevas para a luz. Né? Vamos lá, pode começar lendo, Gerlane? E aí, na hora de separar, o irmão Moraes completa aí, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Perfeito. Então, olha só. Nós temos crentes que não devem ceder à influência. Nós vemos também crentes que eram influenciados pelo reino das trevas. Agora são influenciados pelo reino da luz. Mas agora o autor também trabalha a ideia de que nós precisamos entender... esses textos estavam todos lá e eu não passei. Oh, Deus. Nós precisamos entender que esse texto está falando sobre o que aí? Deu para entender? Ou querem que ela leia de novo? Mas tem que fazer o quê, então? Mas qual que é a palavra que ele usa no sentido de renovar aí? Transformar. Um Deus que é mutável não precisa se transformar, ele já é o que é. A gente precisa o quê, Gerlane, segundo o texto aí? A gente precisa o quê? O que o texto faz pra gente fazer aí? Fala pra gente fazer? Mas transformai-vos. Uma mente renovada. O que é uma mente renovada? Transformada, é um renovo, uma transformação. Percebe? O que o texto bíblico está querendo dizer? Que nós mudamos. E que esse, inclusive, é um processo do evangelho. O processo de santificação é uma mudança, uma transformação. Então, vocês precisam entender que quando vocês estiverem caminhando com alguém, isso precisa estar claro. O quê? Primeiro, as pessoas mudam. As pessoas mudam. E, inclusive, aqueles que vocês vão discipular estão iniciando um processo de mudança. E vocês precisam ter paciência com essas pessoas. Só que ter paciência é um outro assunto. O que é necessário entender que como as pessoas mudam, como elas são suscetíveis à mudança,
e como o evangelho começou uma transformação na vida delas, vocês vão ter a capacidade de influenciá-las. Porque pessoas são influenciáveis. Porque as pessoas são suscetíveis à mudança, porque as pessoas mudam. Perfeito, é isso aí. Inclusive, Agostinho, né? Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, mas os teólogos, né, a tradição reformada também reconhece ele como um grande homem de Deus, né, bispo lá da cidade da África, chamada Hipona. Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. E ele trabalha o conceito de que existe justamente essa influência, né? A cidade de Deus é o reino de Deus, né? Que traz luz e o brilho do evangelho. E a cidade dos homens é aquilo que a Bíblia chama de mundo, um sistema de coisas distante de Deus, revoltada contra Deus, né? E que uma hora essas coisas colidem, né? Mas ele nos desafia nesse livro a pensar onde nós fazemos parte, do reino de Deus ou do reino dos homens, né? Ok, nós já entendemos então que nós somos criaturas influenciáveis. Deu para entender isso? Vamos passar agora? Vou passar mais uma porção de slides que eu esqueci de passar. Influenciamos e somos influenciados. Outro modo de dizer que os seres humanos... Outro modo de dizer... um outro modo de dizer que nós somos seres que influenciam e seres que são influenciados é dizer que nós somos pessoas que também, por outros, são influenciados. Por exemplo, se os outros mudam, nós nos incluímos. Portanto, nós também somos seres mutáveis. Aí, no seu livro, o autor ele vai contar duas histórias, pequenas histórias, na verdade, de como ele, como pastor, mudou. Por quê? Ele vai argumentar o seguinte. Mark Dever, autor do livro. Quando eu cheguei em determinada cidade para pastorear, o meu amigo Matt me influenciou a mostrar os melhor, o banco, o melhor, acho que é o melhor caminho, deixa eu ver aqui. Matt me discipulou a viver, me discipulou em relação a como viver em nosso próprio bairro. Então, ele vai dizer que ele vai no cabeleireiro e no banco, nos mesmos, há 20 e tantos anos. Por quê? Porque um dia, alguém, o Matt, ensinou o Mark Dever a ir no mesmo banco e no mesmo cabeleireiro. E ele faz isso até hoje. Percebe como é que é as coisas? Então isso, o que é discipulado? Se discipulado é nesse processo de ajudar outros a seguirem Jesus, e isso significa que a gente precisa influenciar, né? Então significa que o Matt discipulou o Mark Dever com relação ao modo como ele tem que viver no bairro. Porque o Matt condicionou ele a fazer uma coisa que ele faz há 20 e poucos anos. Não só gostava, mas que era propício. Ele precisava ir no cabeleireiro, ele precisava ir no banco. No caso, era no mesmo tempo. No mesmo bairro. É isso. Vamos aplicar isso para a vida cristã? Imagina que a senhora está discipulando alguém e a pessoa surge com uma dificuldade lá de escolher que casa ela tem que mudar. Ela acha que precisa orar muito para saber qual casa ela tem que mudar. A senhora tem que discipular ela. Isso é um processo de discipulado. A senhora vai aconselhar o seguinte. Você não precisa orar para Deus para saber a vontade dele sobre isso. Por quê? Ele deixa isso no nosso cargo. A gente precisa ter sabedoria. Por exemplo, aí você vai falar assim, você vai mudar para uma casa distante da igreja para dificultar a sua vida na igreja? Estou discipulando. Eu estou discipulando. A senhora vai mudar para uma casa mais distante ou mais perto da igreja? A senhora vai mudar para uma casa mais perto da sua sogra? Sim, quanto mais longe, melhor. Não, tô brincando, isso aí não. Tô brincando. Mas o que eu quero dizer, brincando assim, mas o que eu quero dizer assim, percebe, isso é discipulado. Que caso você tem que... você vai precisar orar para saber disso? Não, porque Deus já deixa isso no nosso encargo. A gente tem que usar sabedoria.
Então a senhora está fazendo igual o Mac fez com o Mark Denver. Arruma uma casa mais perto da igreja. Você vai economizar gasolina. Olha a sabedoria aí entrando em ação. Você vai economizar gasolina. Você vai poder ir de a pé com seus filhos uma caminhada. E se você vai estar perto de algo muito importante, que é a igreja. Entendeu? Então, isso é discipulado. É exercer influência sobre o outro. Entende? Isso é importante. Isso é importante a gente entender. Aham. Aí nós temos gente, tá? Aí o Milão ensinou o curso. E ele só fala, só dá o. Tá terminando. Tá vendo alguém lá? O músico tem que trabalhar. Não, tirar 15, talvez até não tem. Eu sentei com o músico aqui. Ele tava passando uma música lá. Moço, pelo amor de Deus, não fala música de nome aí. Aí tem um pouquinho quando você quer ouvir. Aqui eu toco a coisa do cliente. Coloca a música da Ana da Graça. Qual? Ana da Graça. Ah, tá. Da próxima vez o senhor pede para colocar a Gabriela Rocha. Ele não é que colocou, né? Mas depois eu fui. Depois eu fui um rapaz de verdade, ele desculpa o rapaz, eu não sabia. O rapaz estava sentado lá, né? Oh, meu Deus. Desculpa o cabeleireiro. Sim. Mas o rapaz não empurrou, não. Só riu. Só riu. É que o rapaz sabe que é cultural, né? Houve uma mudança total. De perspectiva, né? E eu entrou também na minha onda também. E comigo pensa lá. Perfeito. Perfeito. Sim. Então. Quando eu estava naquele passo da minha casa, eu orava e falava, Senhor, como eu sair daqui, eu moro perto da igreja, ou para mim sair daqui, lá para aquelas pontas de rua, vai ser mais difícil vir na igreja, deixar meu tio sozinho, que eu já tenho, né? Todo jeito. Eu falava, isso não sei. Mas é sobre isso, ué. É sobre isso. Porque eu achava mesmo. Sim, ué. Eu não vou ficar, não vou poder ir na igreja. Sim. Perfeito. E falar para as pessoas também, né? Tem que falar de orar, é conversar. Como você fala com abrir uma mente, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Perfeito. É isso aí. Estamos caminhando num tempo correto, no tempo certo. Quem pode abrir para mim Lucas 6,40? Ou todo mundo, né? Lucas 6,40. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, eu tenho ali, ó. Vai ser preciso abrir, ó. Tem no slide ali, ó. Dá para acompanhar, Mamelina? Quer acompanhar por lá? O autor, ele tá querendo, o que ele está querendo construir? E está querendo chegar na ideia do seguinte: então, se nós somos influenciáveis, nós também somos influenciáveis pelo bem. Então, esse texto vai nos mostrar isso, ó. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. O papel do discipulado, ou o papel da influência no discipulado tem a ver com isso. Nós exercemos influência não porque nós queremos que as pessoas sejam parecidas com a gente, mas sejam parecidos com Cristo. O grande problema das igrejas em células é isso. É esse. Porque igrejas como Videira, igrejas como Sara Nossa Terra, Sal da Terra, o Pescador Sal da Terra, igrejas como El Shaddai, que são igrejas em células. O problema é que essa ideia da influência é uma ideia bíblica, mas o problema é que lá você tem que prestar contas de se você está tendo relações com seu marido para o seu líder de célula. Que é isso?
Não estou falando que é com o pastor, é com o líder de célula. Como assim? Então, o que eu quero dizer é que existem radicalidades. Radicalidades dessas igrejas neopentecostais, tá? Nós estamos falando sobre isso. Então, como eu digo, ó, uma dica para vocês, quando vocês forem nesse processo de discipulado, nunca mande a pessoa fazer uma coisa. Sempre, olha, eu te aconselho. A Bíblia diz isso. Cabe à pessoa que já é regenerada, que já tem o Espírito Santo, tomar a decisão. A verdade está sendo dita para ela, tá? Então, nunca mande ninguém fazer uma coisa. Nós não temos poder para isso, não. A palavra de Deus tem. Você tem que só falar a verdade. Ó. O que você está fazendo é mentira. A verdade é essa. Eu te aconselho. Porque quem é aconselhado não é obrigado a fazer a nada. Tá bom? A consciência. Porque esse é o negócio. Não podemos violentar. O único. A confissão de fé diz que o único que é senhor da consciência é o próprio Deus. Denver, então, argumenta o seguinte. Ó, olha lá. Todos inevitavelmente seremos influenciados por outras pessoas e assim influenciaremos outras pessoas. 1 Coríntios 15:33, que diz o quê? As más companhias corrompem os bons costumes, né? Influenciaremos ou seremos influenciados. Ó, que a gente anda com pessoas que não devemos. E um pouco de fermento leveda a massa. 1 Coríntios 6:3. Pessoas que se comportam pecaminosamente dentro da igreja como um fermento que leveda a massa. Então, tem uma pessoa que cria contendas dentro da igreja, briga, divisão, ela vai acabar manipulando e influenciando toda uma igreja. Por isso que existe a disciplina bíblica. Aquela pessoa precisa ser tolhida, disciplinada, a fim de que ela se volte e se arrependa. Mas se não se fazer isso, tem que ser expulsa da igreja. Toda disciplina é para arrependimento. Mas se a pessoa continuar insistindo naquele erro, ela prova que ela não é crente. Se ela não é crente, não vive no meio dos crentes. Mas um pouco de fermento na igreja leveda a massa. Se a gente não influenciar, nós vamos ser influenciados. Se a gente não discipular, nós vamos ser mais mundanos. Mais mundanos. Porque o mundo não discipula. Ou o mundo discipula para o mal. Por fim, como você usará a sua influência? Essa é a hora da decisão, né? Vamos lá? Todos abram em 1 Pedro. Inclusive, acho que eu tenho os textos aqui, ó. Podem olhar ali, ó. Querem olhar ali ou querem abrir na Bíblia? Ali, né? Não precisa procurar, a gente ganha tempo. Você pode anotar as referências e também pode pedir esse resumo aqui. Você pode pedir para mim que eu te mando em PDF. Então, primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2. É que eu coloquei o 1 ali, que esse é o primeiro texto que a gente vai ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 20, diz assim, ó. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Texto forte, né? A gente acha que a gente não tem que passar por tristezas e sofrimentos, não, né? A gente é viciado em alegria nesse mundo aqui. Não. Eu não aceito sofrer, né? Tem que ser próspero o tempo todo, em todas as áreas da vida. Né? Imagina, meu Deus do céu. E a Bíblia diz ao contrário, por isso que eu fui com a Bíblia, né? Aí a gente entra naquele assunto da irmã Maria, né? Realmente as pessoas têm muitos entendimentos, mas eu fico com o entendimento da Bíblia. Nós já vamos entender o que esse texto significa, tá? Olha, ó, texto para as irmãs, para a irmã Devaci, principalmente para as irmãs que não têm os maridos. Já leram esse trecho aqui?
Já leu esse texto aqui? Já leu? Já tinha lido esse texto? A irmã ia ler... Não, vou brincar, tô gravando, depois vou passar no YouTube ali depois. Tem que tomar cuidado com as brincadeiras. Mas sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Né? Não vou brincar, não estou resistindo aqui. O outro agora. 2, 21 a 25. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha, ó, para seguirdes os seus? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que esses textos nos mostram? Esses textos estão nos mostrando o seguinte. Vamos pegar o caso desse texto aqui. O que o texto está nos mostrando? Que a parte crente que deve influenciar de alguma forma. O que o autor está querendo dizer é justamente isso, que no evangelho, no discipulado, o que ele está querendo argumentar é que existe essa relação de influência. E essa relação de influência é o evangelho. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar isso aqui, mulheres sejam submissas ao vosso próprio marido. Para quê? Qual é a finalidade da submissão da mulher? Se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se ele ainda não é convertido ao evangelho de Cristo, ele seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Porque o procedimento submisso imita o procedimento submisso do próprio Cristo, como servo. Mas principalmente, por exemplo, o procedimento submisso da igreja em relação a Cristo. Então, isso exemplifica o caráter, a submissão exemplifica o caráter do evangelho. O caráter do evangelho. Então, as mulheres submissas aos seus maridos pregam o caráter, pregam o próprio evangelho através do seu comportamento. E essa é uma maneira de influência no evangelho, ou na evangelização. O que o autor quer argumentar é que o evangelho também muda as pessoas, influencia as pessoas. E no texto anterior, por exemplo, Paulo está falando sobre um outro tipo de comportamento do evangelho. Quando o servo deveria obedecer ao seu senhor, ainda que fosse maltratado. E ele usa a cruz de Jesus para mostrar, você deve fazer isso porque Cristo fez isso. Cristo fez isso. Então, a questão aqui é que exerça a influência do evangelho. O caráter do evangelho não é o caráter de quem bate, é o caráter de quem apanha. Porque ele usa, ó. Quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Então nós precisamos entender que a nossa influência, tendo um comportamento semelhante ao de Cristo, vai influenciar, vai mostrar que nós somos luz do mundo. E a luz nas trevas dissipa, a luz, quando encontra essa fase, a dissipa. Então percebe que no evangelho, nessa relação de discipulado, nós precisamos exercer a influência do reino de Deus, do reino de Cristo, que é o evangelho. Então, o modo como nós nos comportamos com aqueles que nós vamos discipular precisa ser um comportamento do evangelho para que a pessoa seja influenciada. Um comportamento e também a doutrina do evangelho. Precisa influenciar. O Mark Dever diz assim, ó. Você exercerá influência por meio dos dons que Deus lhe concedeu quando o criou. Porém, mais que isso, você poderá contar com a influência do evangelho. E, surpreendentemente, o impacto do evangelho na vida das pessoas não acontece apenas por meio de seus pontos fortes, mas também por meio de suas fraquezas, como a gente viu.
ser submissa ao marido, ser submissa aos patrões rudes, e influência por meio das fraquezas. Deus age dessa maneira para que o poder dele seja demonstrado mediante nossa fraqueza e ele receba toda a glória. Toda a glória. Então a gente precisa entender que a gente discipula pela influência, tá? Influenciando. Inclusive pelas nossas fraquezas. Por fim, eu vou concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Nós temos ensinado que a principal missão da igreja é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Aprendendo que fazemos isso exercendo influência. Como que nós ajudamos outras pessoas a seguirem Jesus, então? Que a gente aprendeu hoje? Influenciando. Influenciando. Vou contar uma história aqui para vocês de uma pessoa X, de uma história contada por um pastor, que relatou o seguinte sobre como devemos exercer influência no discipulado. Esse pastor disse que uniu o seu desejo de jogar futebol às oportunidades que ele tinha para conversar na ida e na volta dos jogos com alguém que ele estava discipulando. Então, ele diz assim, sempre encontrávamos uma lição que impactava diretamente a vida daquele que ele estava discipulando. Como casamento, o papel da disciplina na vida cristã e a capacidade de superar desafios. Em todas essas conversas, enfatizava a importância de dar o primeiro passo quando dizia, João, compreendo o papel do evangelho no que acabamos de discutir. Você precisa encontrar forças na igreja, na comunhão e nas orações em grupo, além de aprender a palavra de Deus para obter sabedoria. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que esse pastor, ele encontrou a possibilidade de conversar, de oportunizar um momento de conversa, nem que fosse pouquinho, no caminho, na trajetória da ida e da volta de jogar bola. E na ida e na volta eles conversavam sobre coisas do reino. E como ele poderia apontar as lições sobre o reino de Deus para aquele que ele estava discipulando. Com o tempo, surgiu o desejo do própria pessoa que estava sendo discipulada, deles combinarem um tempo intencional para conversar. Então perceba que a influência, por vezes, requer proatividade da nossa parte. Requer olhar para as oportunidades. Qual que é a melhor oportunidade? Porque dentro dessa relação que não parecia ideal, de ter que ir, voltar e conversar, só nessas idas e voltas, surgiu o desejo daquele que estava sendo ensinado a gente a conversar mais. Então, percebe? Isso é exercer influência. Por vezes você precisa oportunizar isso. Algumas perguntas para a gente responder. Vocês acham que a influência, então, e a proatividade foi importante nesse processo que eu contei para vocês aqui? Desse testemunho? Foi. Sim? Quais características desse testemunho te chamam mais atenção? Ele olha que a única oportunidade que tem é para caminhar. Uhum. E através dessa ida e volta, né, ele teve oportunidade de falar. Uhum. Ou seja, antes de nós exercermos influência, nós precisamos ser proativos também. Não é sentar em casa e esperar que o discípulo vá lá na sua casa. Mas sim, proatividade. Tá? A gente precisa ter isso. Como você pode usar sua influência? É uma pergunta mais pessoal, na sua opinião. No seu dia a dia, olha para o seu... de domingo a domingo, olha para o seu domingo aí, ó. E responda essa pergunta. Como você pode exercer o modelo de influência que nós estudamos aqui hoje, na sua opinião? Olha para o seu dia a dia, olha para a sua semana. Mas eu digo assim, seja mais exemplifique. Entendeu? É isso que eu quero saber. Como você pode usar, aproveitando as oportunidades? Como? Entendeu o que eu quero dizer? Porque o processo de educação é isso, a gente levar a pessoa a ir lá descobrir mesmo com que ela pode... Porque o que nós acabamos de ver aqui? Uma ferramenta. Influência, a gente sabe que isso é uma ferramenta agora. O que eu quero saber de vocês na prática. Tem fulano de tal, tem circunstância tal, tem dia. Eu estou querendo saber isso.
Deu para entender aí? Como você pode agora aplicar essa lição na sua vida, na prática? Qual seria o dia mais propício, então? Tá indo? Você falou indo? Indo aonde? Viu por que a gente precisa sempre perguntar? Mas não é como se a senhora não soubesse sua rotina. Não é como se a senhora não soubesse, a senhora não conhecesse as pessoas. Eu tô querendo saber sobre isso. Vocês já... Ó, fecha o olho. Vocês têm 7 dias na semana. Vocês ganharam um instrumento de discipulado. A influência. Mas é muito forte. Pode comentar aí. É sério, você influenciar outra pessoa, e você tem que se olhar. Sim. Se olhar, realmente você está dentro dos princípios, né? Diferente da gente. Uhum. Esses princípios sim, pode se influenciar outras pessoas, mas e assim, e até ele procurando os meios, né? Meios para que possa sentir essa mesma influência que tem. 2 questões que eu tenho que fazer comentário do senhor. Primeiro, perfeito a questão que o senhor falou que a gente tem que avaliar a nossa vida antes de influenciar. Perfeito. E vamos só fazer um adendo. A nossa vida também nunca vai ser perfeita. Então, se a gente esperar que ela seja perfeita para influenciar, também não... E você no discipulado tem que se reconhecer um pecador, tá? Não fica se achando melhor que o discipulando, não. Perfeito, meu irmão. Mas vamos lá, vocês estão me enganando. Eu quero saber como. Porque isso aqui porque o ensino envolve isso. Você precisa pegar o que você aprendeu e aplicar na prática. Então, eu preciso que a gente saia daqui fazendo com que você aplique isso na prática. Entende o que eu quero dizer? Falei, aumentar muito. Deus é maravilhoso. Como Deus é perfeito em sua criação. E aproveite, ele já vai acabar. Vocês estão... Não, peraí, não. Vocês estão dando uma de Ronaldinho Gaúcho pra cima de mim. É igual o Pablo Marçal. Como, tarará. Como você pode usar? Não me engana não, viu? Eu tô esperto com vocês. Mão Melina, como? Eu tô falando, fecha o olho, olha pra sua semana. Pros 7 dias dela. Tá. Tirando um dia. Qual dia, por exemplo, na sua opinião, na sua situação, na sua realidade? Vou lá abrir meu portão, vai saindo, vai passando alguém, eu dou um sorriso, um bom dia. Isso já né? Pessoa idêntica. Mas vamos falar que eu tô falando do contexto intencional de discipulado. Eu tô falando quando a senhora... Tá, eu tô falando... Não, sim, mas... Não, peraí. Peraí. Aí a senhora está falando de um processo de evangelismo para evangelismo. Nós já estamos falando, o que nós estamos falando, treinamento de discipulado. Nesse contexto, a senhora, por exemplo, num cenário ideal, a senhora já evangelizou e agora está caminhando com uma pessoa, ou está orando para caminhar com determinada pessoa. Então, nesse contexto, como você pode usar sua influência? Entendeu? Convite para culto. Eu acho... Lembre-se, o discipulado é intencional. Convidar para os cultos é uma coisa importante, mas eu ainda penso que não é a ideia de discipulado como Jesus mostrou, caminhar junto. Eu descrevi para vocês. Vou revelar aqui. Essa história, na verdade, é minha e do Y, que eu contei. Eu entendi que o único jeito... Eu gostava de jogar bola, mas eu entendi que o único jeito de eu ter alguma conversa mais significativa com ele era indo no jogo. É pegar o hino e voltando. Então, percebe? Isso é intencional. Isso não é assim, surgiu. Puff!
Eu estou aqui cozinhando e apareceu alguém. Não é, porque isso não é intencional. O discipulado dele é mais intencional. É aproveitar a oportunidade que o outro junto. Pera, é isso também. Vamos só retroceder um pouquinho, ó. Não é só aproveitar a oportunidade, mas é entender que você precisa aproveitar ela. É você estar constantemente entendendo que você precisa olhar para as oportunidades e entender o discipulado. Porque isso é ser intencional. Tá, vamos supor, eu gosto de fazer caminhada, chamo alguém para fazer caminhada junto. Agora a gente tá chegando. Caminhada, você. Agora a gente tá chegando. A gente não gosta de fazer academia. Agora você não pegou meu coração. Agora a gente vai sair daqui agora. Agora eu libero vocês pro lanche agora. Agora eu libero vocês pro lanche. Meus irmãos, vamos orar. Sugiro você comprar uma pasta, que eu vou tentar fazer um exercício todo domingo. Modéstia à parte, eu sou um professor muito bom mesmo. Vocês não conhecem o Pablo Marçal, eu faço umas piadas que vocês não conhecem, aí não dá. Já? Não é eu que estou fazendo pedagogia, eu estou ensinando o povo como é que faz pedagogia. Pablo Marçal. Leva pro Ives. Isso é depois, né? Isso aí é outra coisa, não é? Ah, tá. Vocês corrigiram de semana passada? Corrigiram? Não, fizeram, né? Deixa eu só encerrar ali então, né? Que Deus abençoe a todos nós, né?